O Espírito do Senhor repousa sobre mim e enviou-me a anunciar aos pobres o Evangelho. Bom dia, meu irmão, minha irmã. Deus abençoe a tua vida, a tua casa. Esse dia, 6 de janeiro, terça-feira, coloca diante do Senhor os teus anseios, as tuas preocupações. Apresenta a Ele esse dia, tudo aquilo que você vai viver, que você ainda nem sabe, mas o Senhor sabe todas as coisas. E como é bom termos essa intimidade, essa confiança de começar o dia dizendo: Senhor, toma conta da minha vida, cuida da minha casa, cuida da minha família, cuida do meu trabalho, dos meus planos, dos meus projetos. Não tenha medo, confia, acredita. Deus, Ele te ama, Ele enviou o seu Filho Jesus para nos salvar. E quando reconhecemos isso e colocamos a nossa vida diante dEle, isso nos dá uma força, nos dá uma confiança, pois sabemos que não estamos sozinhos. Ele está sempre do nosso lado. E uma confirmação disso nós temos através da sua palavra. E é por isso que nós aqui diariamente, antes de começar o nosso dia, meditamos o seu santo evangelho. E hoje está em Marcos capítulo 6, versículos do 34 ao 44. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Quando estava ficando tarde, os discípulos chegaram perto de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e já é tarde. Despede o povo para que possa ir aos campos e povoados vizinhos comprar alguma coisa para comer. Mas Jesus respondeu: Dai-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos perguntaram: Queres que gastemos 200 denários para comprar pão e dar-lhes de comer? Jesus respondeu: Quantos pães tendes? Ide ver. Eles foram e responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus mandou que todos se sentassem na grama verde, formando grupos. E todos se sentaram, formando grupos de 100 e de 50 pessoas. Depois Jesus pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu, pronunciou a bênção, partiu os pães e ia dando aos discípulos, para que os distribuíssem. Dividiu entre todos também os 2 peixes. Todos comeram, ficaram satisfeitos e recolheram 12 cestos, cheios de pedaços de pão e também dos peixes. O número dos que comeram os pães era de 5.000 homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu amado irmão, minha irmã, começando o ano de 2026, estamos nos primeiros dias e como é bom ouvirmos esse evangelho, onde nós já o conhecemos, fala sobre a multiplicação dos pães. Jesus alimentando 5.000 homens com pão e peixe, aonde acontece um grande milagre, porque só tinham 5 pães e 2 peixes. Tanto que os próprios discípulos se aproximaram de Jesus e disseram:
Despede a multidão. A gente está num lugar deserto, não tem onde comprar tanto alimento. Despede essas pessoas, porque já é tarde. Aqueles discípulos representam a mim e a você, com a racionalidade humana, com a calculadora, onde temos uma mentalidade de escassez, de falta, de preocupação, de ansiedade, de estresse. Quantas vezes nos preocupamos? Quantas vezes que a ansiedade toma conta? Quando nos preocupamos com o nosso salário, com os nossos ganhos, com a fatura do cartão de crédito, com as contas a pagar, e o estresse toma conta, e às vezes marido e mulher se desentendem, discutem, um acusa o outro. Às vezes essa briga, essa disputa acontece entre irmãos, pai e filhos, entre sócios, marido e mulher, é tão comum. Quantos divórcios acontecem por crises financeiras? Quando o sapato aperta, um começa a culpar o outro e a crise chega. E essa crise chega porque nós temos uma mentalidade como a mentalidade dos discípulos. Uma mentalidade de falta, uma mentalidade de escassez. Deixamos que a ansiedade tome conta. E no Evangelho hoje, Jesus mostra justamente o outro lado. Quando os discípulos mandam despedir, Jesus fala o contrário. Jesus diz: dai vós mesmos de comer a esse povo. E eles meio que brincam, né? Como a gente vai conseguir? Se eu quero que compre mais de 200 denários aqui, quantos, Jesus pergunta, né? Quantos pães vocês têm? O que vocês têm? O que vocês têm é a pergunta-chave. Quando Jesus começa esse evangelho, o evangelho faz questão de dizer o segredo do milagre. Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Jesus viu uma numerosa multidão que estavam perdidas, desorientadas, como ovelhas sem pastor. E o mestre começa a ensinar, porque ele teve compaixão, compadecer. Jesus é aquele que se compadece. Jesus é aquele que sofre conosco. E é nesse amor, nesse clima de amor que ele diz: dai-lhes vós mesmos de comer. E Jesus fala: o que vocês têm? Traz aqui o que vocês têm. Eu acho tão belo, porque Jesus tinha e teve poder de multiplicar os pães. Por que ele precisou desses 5 pães? O que são esses 5 pães para 5.000 homens? Nada. Mas é esse nada dos discípulos que ele pediu. E é esse nada, ou seja, esse pouco, meu e seu, que ele pede. O que vocês têm? Jesus pede para que a gente confie, coloque nas mãos dele o nosso pouco. E eu quero encerrar essa reflexão com essa certeza no coração. O pouco
nosso, nas mãos de Deus, se transforma muito. Vou repetir. O nosso pouco, nas mãos de Deus, se transforma muito. Então, meu irmão, minha irmã, diminui o estresse, diminui a ansiedade, as preocupações, pega o teu pouco, pega o pouco da tua esposa, do teu esposo, o pouco da tua casa e confia, apresenta ao Senhor e tu verás milagres acontecer na tua casa, na tua família. Quando você confiar e colocar o teu pouco diante de Deus, tu verás milagres como aqueles discípulos e aquele povo viu o milagre de 5 pães e 2 peixes, alimentar 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, e no final ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e também dos peixes. Quem acredita, quem confia em Deus, nunca será desamparado. Confie, acredite, deposite a tua fé, o teu pouco, a tua fé pequena, do tamanho de um grão de mostarda, nas mãos do Senhor, e tu verás milagres acontecer. Que Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.